Muito bem, galera. Podem deixar aí, então, aberto na página 24 de língua portuguesa. Se alguém já tiver com a bolsinha aí, deixe também um lápis de cor separado, pelo menos duas cores, fazendo favor, tá bom? Porque daqui a Tá pouco a bom. gente vai precisar. Muito bem. Para a gente começar hoje, a tia pediu para vocês analisarem aí, na sexta-feira, a página 24, né? Analisar essa árvore que estava aí e para escrever 4 palavrinhas que expressam aí o sentimento de vocês em relação à natureza. Antes da gente chegar nessa parte, a tia colocou essa imagem para nós. Quem sabe de onde é essa imagem, gente? É que página, tia? Página 24, de língua portuguesa. Quem já viu essa árvore por aqui? Eu acho que o Eu Murilo. não. Eu, Ah, tia. já ia falar. Eu acho que o Murilo vê quando ele vai para Soretama, né? Sabe o nome dessa árvore, Murilo? Hum, eu não sei. Eu acho que eu chuto que é pau Brasil. Não, essa aí, na verdade, é um jequitibá. Esse aí, especificamente, é um jequitibá rosa. Outro dia, por que que a tia colocou essa imagem para vocês? Porque hoje, o título do nosso poema, nós vamos falar mais uma vez sobre o gênero textual poema, e o título do nosso poema hoje é Jequitibá, vai falar exatamente dessa árvore, né? E como na nossa região aqui nós temos uma árvore dessa, a tia resolveu colocar a imagem, porque talvez tenha algumas pessoas que não conhecem ou não conheciam, agora já conhecem. Esse Jequitibá aí, gente, ele tem mais de 200 anos, de acordo com uma reportagem que passou agora semana passada, por causa do aniversário de Linhares, né? Fica na BR-101. Esse Jequitibá ele foi preservado aí quando começou a pavimentação da BR aqui na nossa região, né? Quando começou aí o asfalto, eles começaram a asfaltar a nossa região aqui na BR-101, em 1970. Eles preservaram porque ele é imponente, né? Ele é majestoso. É uma árvore que tem um tronco grande, enorme, na verdade. É uma árvore nativa da Mata Atlântica, né? E em tupi, na língua tupi, Jequitibá significa gigante da floresta. E faz sentido, né? Porque, gente, olha só, essa árvore aí que Murilo passava por ela todos os dias quando ele vinha para a escola, ela tem cerca de 30 metros de altura, o que equivale a mais ou menos um prédio de 10 andares, né? Então, ela é bem grande. E Ou como seja, nós uma em cima da outra. Isso, como o nosso texto hoje vai falar sobre isso, a tia colocou para vocês aí essa imagem, tá? E aí nós vamos ver um pouquinho então sobre o poema do Jequitibá. Antes da gente começar, a tia quer saber quem fez essa página que a tia pediu, ou quem vai falar para nós aí algumas palavrinhas. Olha só. Plante essa ideia, é o começo do nosso capítulo 8. A natureza serve de inspiração para muitos poetas, né? Inspirando-se na imagem ao lado, que vocês estão vendo aí nessa árvore, escreva 4 palavras que expressam seus sentimentos em relação à natureza. Quem é que fez e pode falar para nós uma palavrinha que expressa o seu sentimento em relação à natureza? Eu. Fala, meu bem. Amor. Amor, ó, muito bem. Isabela já falou uma palavrinha. Amor, que ela tem amor pela natureza. Quem mais quer falar alguma coisa? Alguma Eu palavra? tenho outro, tia. Pode falar. Pode falar as 4, Isabela. Hã? Paz. Isso. Mais o que você colocou? Eu coloquei harmonia. Ok. E qual a outra? Eu coloquei ar livre, né, tia? Ok. Olha só. Então, Isabela colocou aí as 4 palavras dela. Mais alguém colocou e quer falar para nós? Essa é uma resposta bem pessoal, tá, galerinha? Que vocês iam colocar aí as 4 palavrinhas, e aí o número 2 pede exatamente para a gente compartilhar com os colegas aí quais seriam essas palavras. Eu coloquei na minha aqui também, coloquei paz também, que Isabela colocou, eu coloquei tranquilidade,
Coloquei também gratidão, né? Porque a natureza ela nos faz bem, as árvores nos... Vou até perguntar de uma vez a número 3 para depois eu falar aí por que que eu coloquei gratidão também. Na número 3 pergunta assim, para você, qual é a importância das árvores? Por que que vocês acham que as árvores é importante para nós? O que que as árvores liberam que a gente não pode viver sem? Oxigênio. Exatamente. Então, quando eu coloquei gratidão lá, foi nesse sentido. Por quê? Nós já vimos aí que no processo do ciclo da água, né? A água, pela raiz, ela extrai a água do solo, a árvore extrai a água do solo, né? E depois, quando ela expira, no processo de fotossíntese da árvore, ela libera para nós o gás oxigênio, que nós não podemos ficar sem ele. Então, olha só, hoje, antes da gente começar de fato aí no nosso poema de hoje, eu vou relembrar com vocês esse poema que nós vimos lá no livro 1, que era o poema Começar. Por quê? Os poemas, eles têm uma estrutura, né? Eles são um gênero textual, é um tipo de texto que você percebe que tem uma estrutura diferente. Por exemplo, os poemas, cada verso, cada frase do poema, a gente fala que é um verso. Quando eu tenho um conjunto de frases, eu formo uma estrofe. Lembra que nós já vimos isso lá no início do ano? Então, o poema ele é formado por versos e estrofes. Cada frase do poema é um verso, um conjunto de versos forma uma estrofe. Os poemas, às vezes, rimam, né? Algumas palavras rimam entre si, igual aqui quando a gente vê que é o A do alfabeto, é parar de olhar o teto. A gente vê que teto rima com alfabeto. Mas não é uma regrinha, tá, gente? Tem poemas que não precisam rimar. Tem alguns que não rimam, depende, aí vai da criatividade do autor, se ele quer que o poema rime ou não. E outra coisa também da estrutura do poema é que os versos nem sempre as estrofes nem sempre têm o mesmo número de versos. Por exemplo, aqui na primeira estrofe nós temos 4 versos. Na segunda estrofe nós temos 4 versos também, mas na terceira estrofe aqui nós temos 5 versos. Então não é regra, tipo, todo poema tem que ter 4 versos em cada estrofe, tem que ter 6 versos em cada estrofe. Não é regra, pode variar também, tá? E aí, hoje, nós vamos falar, então, do nosso poema, que é o Jequitibá, sobre a árvore que nós já vimos ali. Eu queria que vocês observassem primeiro aqui a estrutura. Olha, cada linha aqui é um verso, mas, olha só, o conjunto de versos formam a estrofe, mas a nossa estrofe aqui não tem a mesma quantidade, ó. Essa primeira estrofe aqui só tem 3 versos, tem 3 linhas, tem 3 versos. A segunda estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, ou seja, tem 6 versos, né? Então, não é padrão, tá? Então, vamos lá. Jequitibá. Impedir o jequitibá de subir às alturas não dá. Se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito, a não ser admiração. O gigante da floresta não teme tempestade, e se aparecer, nem tufão. Atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação. O alto de sua copa é abrigo seguro para coati, passarinho, macaco, um animal aqui, outro ali. E suas raízes imensas, imersas ao fundo, são as verdadeiras veias e artérias do mundo. A primeira coisa que a tia quer que vocês façam é que vocês peguem um lápis de cor, que nós vamos ver aqui quais as palavras que estão rimando aqui no nosso texto. Vamos lá. Vamos começar aqui da primeira estrofe. Impedir o jequitibá de subir às alturas não dá. Tem alguma rima? Não. Não, nenhuma? Ó, impedir o jequitibá de não, subir tem, às tia. alturas. Tem. Qual? Impedir. Jequitibá. Jequitibá
De subir nas alturas não dá. Isso, então olha só, nós temos aqui, ó, o Jequitibá aqui rimou com o dá. Ó, impedir o Jequitibá não dá. Então o final da palavra aí rimou. Qual mais que nós temos aí, gente, que rima aí nas próximas palavras? Se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito a não ser admiração. O que rimou aí? Vamos de novo? Ó, se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito a não ser admiração. O trovão e a admiração. Exatamente. Trovão e admiração. Eita, que meu vídeo. Vou até fazer outro. Ficou muito feio esse traço aqui. Agora, olha só. Vou ler mais uma parte aí. Nessa terceira estrofe aqui, não tem uma rima nela, mas eu vou ler a terceira e a quarta para a gente encontrar a rima aí, ó. O gigante da floresta não teme tempestade, e se aparecer nem tufão. Atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação. O que rimou aí? Imponência, obstinação. Ó, imponência, obstinação. Calma aí. Não tiveram final parecido. A obstinação tá certo. Obstinação vai rimar com o quê? Ó, o gigante da floresta não teme tempestade, e se aparecer, nem tufão. Atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação. Tufão. Isso, tufão e obstinação. Agora vamos lá para a próxima estrofe. O alto de sua copa é abrigo seguro para coati. Passarinho, macaco, um animal aqui, outro ali. O que rimou? Vamos, galerinha, me ajudem Coati aí. e ali. Isso. Coati rimou com ali. E na última, e suas raízes imensas, imersas ao fundo, são as verdadeiras veias e artérias do mundo. O que rimou? Fundo e mundo. Certo. Fundo e mundo. Ok? Todo mundo marcou aí? Sim. Era isso aí que era para marcar com lápis de cor, tá? Quem não tinha pego lápis de cor também não tem problema, pode deixar com lápis mesmo, tá bom? Ok, então vamos lá. Sobre o poema agora. Qual é o assunto desse poema? Ele fala de quê? Pode deixar o microfone ligado todo mundo, não tem ninguém atrapalhando não, o som, fazendo barulho não. Qual é o assunto do poema, gente? A gente falou de quê? O poema que a gente leu falou sobre o quê? Eu não sei que é porque eu cheguei agora, mas a internet tinha travado, aí eu tive que sair. Ah, tá. O que a tia mostrou para vocês lá no início, gente? Aquela imagem que a gente falou que tem aqui, o título do nosso poema. Falou sobre o que o nosso poema? Árvore lá. Qual o nome da árvore? Qual o título aí do nosso poema, o nome da árvore? Jequitibá. Isso, o Jequitibá. Ok, e aí, o assunto do nosso poema é o Jequitibá. E qual o aspecto desse assunto é abordado? Ele falou o que sobre o Jequitibá? O Jequitibá é o quê? Uma árvore. Tá, uma árvore muito o quê? Muito grande. Isso, falou que ela é uma árvore grande. Aí lá falou sobre a imponência. Quando a gente fala de que uma pessoa, que uma coisa é imponente, é porque ela é grande, majestosa, né? Então falou aí da imponência e a vitalidade do Jequitibá.
Agora eu vou precisar que vocês voltem ao poema para contarem comigo lá. Nós já falamos que cada linha do poema é um verso e que um conjunto de versos forma uma estrofe. Aí, de uma estrofe para outra, sempre tem um espaço um pouquinho maior, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar lá no poema e vamos observar quantos versos e quantas estrofes nós temos no nosso poema. Já posso seguir aí? Já terminaram a letra A e a letra B? Ainda não. Ainda não, tia. Ah, tá. Então a tia vai esperar um pouquinho, tá? Tá bom. Isabelle entrou, né? Quando estiverem pronto aí, me deem um ok, tá bom? Tá bom. Terminei. Ótimo. Calma aí, tia, que eu tô terminando. Uhum. Acabei, tia. Murilo, acabou também? Sim? Murilo? Ótimo. Isabelle, quando puder, você me fala, tá bom? Tá doido? Vou ligar esse ventilador, tô com calor. Hoje está quente mesmo, misericórdia. Ok, então vamos lá. Vamos voltar então ao nosso poema e vamos ver primeiro qual a quantidade de estrofes, que é o conjunto de versos. Quantas estrofes tem o nosso poema? Olhem aí. 6. Isso, 6. E quantos versos tem o nosso poema? Deu quanto aí, galera? Quem conseguiu contar? Lembrando que o verso é cada linha do poema, cada frase do poema, né? Cada linha aí. Quantos versos nós temos? 23? Isso, Davi, 23 versos. A número 4 era para pegar o lápis de cor para a gente marcar as palavras que rimam, nós já fizemos isso. Olha só, gente, o formato do poema está relacionado ao seu conteúdo? O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um poema visual, aí, por exemplo, eu vou fazer um poema que fala sobre o tempo. Aí eu faço um poema, escrevo as palavras todas, coloco todas ali para formar um desenho de um relógio. Quando eu estou falando aí do Jequitibá, de uma árvore, vocês acham que o formato do poema, ele está relacionado lá ao conteúdo? Quando vocês viram aqui, ó, esse poema comprido aqui, ó, perceberam que cada frase, cada verso do nosso poema tem poucas palavras. Cada verso aí é bem pequeno, mas mas tem 6 estrofes, então ele é bem comprido. Isso dá a entender o quê? Vocês acham que tem a ver com formato? O formato com conteúdo? Que tem a ver com a árvore? Mais ou menos. O que que tem de mais ou menos aí, Murilo? O alto, tia, é igual a árvore, porque o texto é bem alto. Exatamente. Os versos, o formato dos versos, ele tem a ver com o tronco da árvore. Por isso que o autor ele colocou versos bem curtos para o poema ficar bem comprido, né? Para dar a entender o quê? Que é esse tronco enorme dessa árvore aí, que a nossa aqui tem mais de 30 metros de altura, né?
Terminei. Ótimo. Ainda não, tia. Tá, a tia vai esperar mais um pouquinho, tá bom? Uhum. Acabei, tia. Ótimo. Todo mundo? Ainda não. Tá, deixa eu esperar. Pera. Pronto. Ok, então vamos lá. Espera aí, tia. Ixi, a tia tirou aqui. Tinha terminado ainda não? Você colocou ali que os versos, o formato dos versos e o tronco da árvore estão relacionados. Dá para continuar aí? Estão. Relacionados. Então vamos lá, ó. Número 6 pede para a gente reler as duas primeiras estrofes. Então, olha só, vou reler aqui e vocês vão prestar atenção e vão acompanhar comigo aí também no livro de vocês. As duas primeiras. Impedir o jequitibá de subir às alturas não dá. Se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito, a não ser admiração. Primeira coisa sobre essas duas estrofes. Uma palavra com o mesmo sentido de roçar, quando eu falei lá assim, ó, se uma folha roçar uma nuvem, qual a palavra que tem o mesmo sentido de roçar aí? Destruir, tocar ou cortar? Tocar. Isso, então a mesma coisa se eu tivesse dito. Se uma palavra, se uma folha tocar uma nuvem, né? Então vamos lá. Que outra palavra da segunda estrofe tem sentido parecido com o de roçar? De roçar, de tocar, que a gente já viu que tem o mesmo sentido. Ó, na segunda estrofe eu tenho: se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito, a não ser admiração. Qual palavra aí nessa estrofe que também tem a ver com roçar ou tocar? Cortar. Não tem cortar aí, meu amor. Ó, presta atenção na estrofe que a tia vai ler, ó. Se uma folha roçar uma nuvem, já vimos que roçar é o mesmo que tocar, ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito, a não ser admiração. Tem uma outra palavrinha aí que é o mesmo que roçar ou tocar. Qual é? Pode falar, é isso mesmo. É isso mesmo. Pode terminar. Isa? Oi. Pode falar, é essa mesmo. É isso aí mesmo, é cutucar. Quando eu falo tocar, se eu tocar em alguém ou se eu cutucar alguém, é o mesmo sentido, tá bom? Então, a outra palavra no sentido de roçar ou tocar aí é cutucar, ok? Próxima perguntinha. O que poderá, de acordo com a segunda estrofe ainda, ó, o que poderá ser feito se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão? O que poderá ser feito? O que o poema diz para nós? Admirar. Isso! Não poderá ser feito nada além de admirar. Então, a única coisa a fazer é ficar admirando. É isso mesmo, admirar. Número 7. Agora releia a terceira estrofe. Vamos lá. 1, 2, 3. O gigante da floresta não teme tempestade, e se aparecer, nem tufão. Que expressão aí foi usada para se referir ao jequitibá? Ele foi chamado de quê aí na terceira estrofe? Vamos lá de novo, ó. O gigante da floresta não teme tempestade e se aparecer, nem tufão. O jequitibá foi chamado de quê aí?
Tufão? Não, tufão, a gente já sabe que é aquele vento muito forte, ó. Quem é que não teme tempestade e nem o tufão, se o tufão aparecer? Quem é que não teme, de acordo aí com a terceira estrofe? O Jequitibá? Tá, o Jequitibá. Mas aí tá escrito Jequitibá na terceira estrofe? Ele não teme, mas eles chamaram o Jequitibá de quê aí? Ó, vamos reler a terceira estrofe. O gigante da floresta não teme tempestade e se aparecer nem tufão. Eles chamaram o Jequitibá de quê aí? Bom. Não, ele não teme a tempestade, ele não tem medo da tempestade, nem tem medo do tufão. Ele quem? O Jequitibá. Ele foi chamado de quê aí? Olha aí, gente, o primeiro verso da terceira estrofe. O que que a tia falou para vocês que em tupi significa Jequitibá? Ó, vamos entender essa estrofe aí. Olha, todo mundo, abre comigo, voltem aí na página 25, por favor, todo mundo, e vamos ler aí a primeira, segunda, terceira estrofe, onde começa O Gigante da Floresta. Encontraram aí? Encontraram? Vamos lá então. O gigante da floresta não teme tempestade e se aparecer nem tufão. Quem é o gigante da floresta, galera? Jequitibá? O Jequitibá. Então, qual a expressão foi usada para se referir ao Jequitibá aí? Ele foi chamado de quê aí? Gigante da floresta. Exatamente, gigante da floresta. Acabei. Ok. Todo mundo? Não. Tá. Tia, agora já terminei. Vamos lá. Na página 27, letra B. É dito que o Jequitibá não teme tempestade. Quando a gente fala, a gente estudou um pouquinho sobre verbo, a gente falou que verbo pode ser uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Quando a gente fala de ação, é alguma coisa que é algo que alguém faz ou que alguma coisa faz, né? Então, olha só. Observem o que está entre aspas aí, ó. É dito que o Jequitibá não teme tempestade. Qual é a ação presente nesse verso? Qual é a ação ali? Não teme tempestade. Qual é a ação? É o não, é o teme ou é a tempestade? O que que indica uma ação? O que que é temer, galera? Medo? Isso. Quando eu falo ele não teme tempestade, é porque ele não tem medo de tempestade. Então, a ação, nesse caso aí, é a ação de temer, tá? Ele não teme, ele não tem medo. A ação aí é a ação de temer. Opa! Eita! Agora, olha só, gente. Quando a gente fala assim, ó, ele não teme isso, ele não teme aquilo, ele não teme o escuro, ele não teme o perigo, eu me refiro geralmente a pessoas. Por que será aí que essa ação, que geralmente é atribuída a pessoas, foi associada à árvore? Por que será que eles colocaram uma ação que se refere ao ser humano, eles colocaram se referindo a essa árvore? É para dar uma ideia de quê? Que ela Quando eles... é. Pode falar que ela é o quê, Isabela? Que ela é alta?
Isso por causa da grandeza dela, da grandiosidade, que ela é alta, que ela é imponente. Então, quando o autor disse aí que essa árvore ela não teme a tempestade, isso aí reforça, né, a ideia da grandiosidade da árvore, né? Acabei, tia. Ótimo. Acabei. Galerinha, agora olhem só. O número Tia. 8. Oi, Espera aí. tá bom, Grandiosidade. tá. Lembrem de começar a resposta com letra maiúscula e do ponto final, tá? Pode ir. Ok. A número 8 pede para a gente reler a quarta e a quinta estrofes. Então, vamos lá. Quarta e quinta. Atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação. O alto de sua copa é abrigo seguro para coati, passarinho, macaco, um animal aqui, outro ali. Ao lado aí, no nosso poema, nós temos aí um verbete de dicionário explicando o que é obstinação. Tem dois significados aí que que o autor colocou para nós aí, para a gente entender quando fala assim, que ela é uma árvore obstinada, né? Então, olha só, tem duas coisas aí: obstinação, apego forte e excessivo às próprias ideias. Quer dizer o quê? Quando eu tenho uma ideia e eu me apego àquela ideia, eu quero que aquela ideia seja a correta de qualquer maneira, eu estou obstinada, eu quero que a minha ideia dê certo, que a minha ideia funcione. Então, esse aí é o primeiro sentido de obstinação. Apego forte e excessivo às próprias ideias. E o segundo é persistência. Quando eu falo de persistência, quando eu falo de persistir, né? Quando eu falo de persistência, eu estou falando de resistência. Resistência a situações diversas, resistência ao que poderia me prejudicar. Então, eu quero saber aí na letra A, em qual dos dois sentidos do sinônimo aí de obstinação do dicionário, quando o autor colocou obstinação dessa árvore, ele quis dizer qual dos dois sentidos? Apego forte e excessivo às próprias ideias da árvore ou persistência, no sentido de resistência? Por que ele falou que essa árvore tem uma obstinação? Ela é obstinada. Por causa das ideias dela, que ela quer que sejam aquelas, ou por causa da resistência dela aí ao tempo, às situações que ela enfrenta, que ela passa no desgaste do tempo. Por causa da resistência dela. Exatamente. Então, é no sentido foi no segundo sentido que o livro trouxe para nós aí. A obstinação aí, então, se refere à persistência, à resistência, tá? Agora, olha só, isso aí até a tia já até falou para vocês, acabou falando para vocês aqui enquanto a gente conversava sobre a letra A. Então, na letra B pergunta assim, ó, obstinação, quando a gente fala de, ela é obstinada, né, tem resistência ou tem uma ideia fixa, é uma qualidade que comumente, ou seja, que é comum a gente atribuir a pessoas ou à natureza? O que vocês acham? Quando a gente falou aí dos dois sentidos de obstinação. Primeiro, que é um apego forte às próprias ideias, e o segundo, que é persistência, que é o insistir em algo, eu ter resistência.
Isso geralmente a gente fala das pessoas ou da natureza? Das pessoas. Natureza. Das pessoas. Das pessoas, isso aí. Quando eu falo assim, ó, Davi, ele é obstinado, é porque ele tem uma persistência, ele tem uma resistência. Geralmente, isso aí eu falo das pessoas. Daqui a pouquinho mais lá na frente, a gente já vai entender por que que ele se referiu à árvore dessa maneira, tá? Por que que no poema ele pôde fazer isso, tá bom? Agora, gente, quando eu falava assim, lá na letra C, quando falou assim, ó, de que os coatis, os passarinhos e os macacos estariam seguros? Ali falou assim que por causa dessa árvore, no alto da árvore, no alto do Jequitibá, é um abrigo seguro para coati, para passarinho, para macaco. Por quê? Ali eles ficariam seguros de quê? Eles ficariam seguros de quê ali? Dos inimigos, porque a árvore é bem alta. Exatamente, dos inimigos, né? Dos predadores deles, né? Acabei. Ótimo. Todo mundo? Deu aí, Sim. Murilo? Podemos? Sim. Vamos lá. Agora, galera, a número 9, ela diz o seguinte, ó, releia por fim a última estrofe e observe essa comparação. Lá na última estrofe, ele falou assim, e suas raízes imensas, imersas ao fundo, ou seja, mergulhadas no fundo, são as verdadeiras veias e artérias do mundo. Quando nós falamos de veias e artérias, nós estamos falando lá do sistema cardiovascular do corpo humano que vocês vão estudar o ano que vem, no 5º ano. Ele fez uma comparação aí entre as raízes do Jequitibá e as veias e as artérias do mundo. Aí veio a primeira pergunta. Qual é a função das artérias e das veias no corpo humano? Se necessário, faça uma pesquisa antes de responder. A tia colocou essa imagem aqui para vocês terem uma noção. As veias e as artérias aí no corpo humano. Quem é que sabe? Eu sei que vocês não estudaram isso ainda, mas quem é que sabe qual é a função das veias e das artérias no corpo humano? Não sei. Então, olha só, vocês vão estudar isso aí ano que vem. As veias artérias, elas têm a função de conduzir o sangue, que é responsável, né, por distribuir os nutrientes e outros elementos para todo o nosso corpo. Então, ele fez uma comparação ali entre as raízes, né, do Jequitibá e as veias, como se fossem as veias e as artérias do mundo. Mas vamos responder primeiro a letra A. Qual é a função das artérias e das veias no corpo humano? Conduzir o sangue por todo o corpo, né? E esse sangue, ele faz o quê? Ele leva os nutrientes que o nosso corpo precisa. Tia, Oi, amor. já deu 5 e 9. Aham, falta um minutinho ainda, dá pra gente terminar, tá bom? Tá bom. Ok, então vamos para a letra B para a gente terminar aqui, que a letra C é para vocês, a próxima é para vocês fazerem um desenho, então vocês não vão fazer agora, vão fazer aí para me mostrar na próxima aula. B, por que as raízes? Quando ele comparou ali, quando o autor comparou as raízes do Jequitibá com as veias e as artérias, olha só. Por que as raízes são comparadas com veias e artérias? Para deixar evidente, ou seja, para deixar claro a importância da árvore para a vida, a flora e a fauna do nosso planeta, para dizer que as árvores sangram ou têm sentimentos,
para convencer o leitor a não cortar árvores, ou seja, para não desmatar a natureza. Por que ele comparou aí raízes de Jequitibá com veias e artérias do nosso corpo? Qual dos três vocês acham que está correto? Vou repetir as respostas. A Qual? primeira, tia. Isso, primeira. isso, a primeira, tá? Foi por... Deixa eu marcar aqui. A primeira, para deixar bem claro a importância da árvore para a vida, porque da mesma forma que o nosso corpo precisa do sangue circulando por todo o nosso corpo através das veias e das artérias, nós precisamos também da árvore, porque nós precisamos do oxigênio que ela libera para nós na atmosfera para a gente sobreviver, ok? A gente não respira. Exatamente. Galerinha, olha só vou falar aqui do 10, que aí vocês vão fazer depois, tá bom? Ó, você já conhecia o Jequitibá? Se sim, compartilhe com os colegas, já perguntei para vocês lá no início. Se não, diga se o poema despertou sua curiosidade em conhecer essa árvore e explique sua resposta. O número 11 pede para você fazer o que nesse quadro branco aí? Qual é a sua árvore preferida e por quê? Ao lado, faça um desenho de você e da sua árvore escolhida. Você vai descobrir aí, vai fazer um desenho aí de qual é a sua árvore preferida. Se você falar assim, ainda não sei, tia, você pode pesquisar, tá bom? Qual é a sua árvore preferida? Vai desenhar você e sua árvore aí e falar por que que você escolheu essa árvore, tá bom? Um beijo, meus amores. Até amanhã, tá bom? Tchau.